Com o lançamento da nova tecnologia 5G, surgiram alguns rumores sobre seus possíveis malefícios à saúde. Mas será que essas acusações foram comprovadas? E de onde surgiu essa teoria da conspiração? Vamos ver então no canal Física Up. Um post no Facebook que viralizou foi que deu início aos boatos sobre os perigos do 5G para os seres vivos. Eles compartilharam um vídeo em que associavam os testes do 5G a uma misteriosa morte de 300 pássaros na Holanda. E foi a partir daí que criaram um grupo chamado Stop 5G. Isso tudo no ano de 2018. E espalhou essa febre de apoiadores por todo o mundo, até mesmo aqui no Brasil. Essa repercussão brasileira, inclusive, foi responsável por criar um projeto de lei que proibisse todos os testes de 5G aqui no Brasil. Esse projeto ele foi criado por 2 deputados lá de Santa Catarina. E um dos principais embasamentos dessas pessoas para crerem nisso é analisar que entre os anos de 1990 e 2016, a quantidade de pessoas que têm smartphone aumentou em até 500%. E aliado a isso, o número de pessoas diagnosticadas com câncer subiu em até 34% nesse mesmo intervalo de tempo. E eu volto a perguntar, será mesmo que essas acusações elas foram comprovadas? Bom, para a gente decifrar esse mistério, vamos conhecer o que é o tão temido 5G e algumas das suas propriedades físicas. O 5G é uma nova tecnologia para a rede de internet móvel e a evolução das gerações 3G e 4G. Ela promete trazer maior velocidade para downloads, conexões mais rápidas e mais estáveis, além de objetos inteligentes e outras revoluções. Ela vai utilizar de maiores frequências, variando entre 13,5 até 26 GHz. Quando comparamos com a antiga geração 4G, há uma elevação nesse número de frequências sim, visto que o 4G atinge mais ou menos 2,1 GHz. E vale lembrar que a frequência é o número de ocorrências de um evento em um determinado intervalo de tempo, e é dado por oscilações por segundo. Mas por que então essa tecnologia poderia trazer risco para a nossa saúde? Muito se fala que ela pode apresentar esse risco devido à alta frequência em que ela atinge, e isso pode ocasionar uma mutação no nosso DNA e até mesmo câncer. A gente vai analisar então algumas propriedades físicas do 5G e analisar se isso realmente pode acontecer. Vamos observar primeiro o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é todo esse conjunto de frequências e é a partir dele que classificamos as ondas eletromagnéticas. Elas são ordenadas de acordo com seu comprimento de onda e com a sua frequência. É através dessa classificação que nós podemos tomar conhecimento de todos os tipos de radiação eletromagnética existente. Nós temos o espectro visível, que seria tudo o que se pode enxergar com os olhos humanos, e que corresponde a uma fração pequena dos tipos de radiação. À sua direita, nós podemos observar os raios infravermelhos, as micro-ondas e as ondas de rádio. Esses, então, são os tipos de energia que apresentam maior comprimento de onda e menor frequência. Esse tipo de radiação apresentada por eles são muito comuns no nosso dia a dia e não apresentam nenhum perigo, já que o seu valor de frequência é muito baixo. Já à esquerda do espectro visível, nós podemos encontrar ondas com frequências extremamente altas, como os raios ultravioletas, os raios X e os raios gamas. E por esse elevado valor de frequência, eles são altamente energéticos e apresentam perigo aos organismos vivos. E aí é que encontramos onde se encaixa o 5G. Ele atua na região das micro-ondas, que seria essa região pequena do espectro, e que a frequência pode chegar até 30 GHz. Ok, esse valor parece ser grande, talvez. Mas quando a gente analisa a luz laranja do espectro visível, por exemplo, nós temos que o seu valor de frequência é de até 510 THz. Isso quer dizer que ela está oscilando quase 510 trilhões de vezes por segundo. Ou seja, ela é muito superior à emitida pelo 5G. E ainda que esse valor pareça ser muito grande, ele não é capaz de causar dano algum ao nosso corpo. Como isso pode acontecer? Bom,
Se algum átomo do seu DNA perde um elétron, isso pode danificá-lo, fazendo com que ele sofra mutações e até mesmo câncer. Mas para chegarmos a esse patamar, nós precisamos de uma radiação que tenha energia suficiente para interagir com as moléculas e os átomos do seu corpo. E é aí que entram as radiações ionizantes, que são consideradas perigosas por ter energia suficiente para arrancar os elétrons dos átomos. Mas para que os elétrons dos átomos consigam ser arrancados, ele vai precisar então de uma energia que ultrapasse a sua barreira limite. Como assim? Há uma quantidade mínima de energia para que esse elétron seja excitado ou arrancado do átomo. Ou seja, se você fornecer uma energia menor do que essa limite, nada acontecerá. E é por essa razão que nem todas as frequências têm a capacidade de realizar isso. Então, a gente pode concluir que apenas as frequências acima do ultravioleta têm energia suficiente para ionizar esses átomos. E é por essa razão que nós passamos protetor solar, para que bloqueemos os raios ultravioletas, os raios UV do Sol. E outra condição para essas radiações é quando vamos fazer um raio-x e o radiologista coloca sobre nós um protetor feito de chumbo, com o intuito de bloquear esses raios e impedir que essa radiação penetre a área analisada. E se nós compararmos a frequência do 5G com a frequência do ultravioleta, por exemplo, nós temos que o ultravioleta tem pelo menos 1 milhão de vezes a frequência do 5G. E além disso, nós temos outros objetos que emitem ondas mais energéticas do que o 5G, como por exemplo, as lâmpadas das nossas casas, as telas de computadores e até mesmo as telas dos celulares. E é com isso que nós podemos concluir finalmente que esse dispositivo de internet móvel, o 5G, ele não tem frequência energeticamente suficiente para arrancar os elétrons do nosso corpo. Então, ele não é prejudicial à nossa saúde.